A sua bondade é percebida como fraqueza? Está mortalmente cansada de ser conveniente, compreensível e, no final, invisível? Você entrega toda a sua alma, mas em troca recebe apenas uma parede de indiferença educada. E dentro de você cresce uma raiva silenciosa e educada que você tem medo de mostrar até para si mesma. A psicologia popular lhe oferece um truque barato. Vista a máscara de garota má. Mas isso é uma mentira. A máscara sempre rachará, expondo não a força, mas o medo. Para entender a verdadeira natureza do poder e da atração, precisamos olhar para os cantos mais escuros e proibidos da alma, aonde a entrada é proibida para boas garotas. Foi lá que Carl Jung descobriu nosso recurso mais poderoso e reprimido, o arquétipo da sombra. Durante a próxima hora, não vamos apenas analisar 5 frases. Faremos um trabalho alquímico. Você entenderá por que sua estratégia de boa garota está fadada ao fracasso. Você descobrirá qual tarefa sua alma está lhe impondo através dessa dor. E o mais importante, você verá o caminho para o despertar daquela sua parte que é impossível de ignorar. Aquela que você não precisa perseguir, porque ela mesma é o centro da gravidade. Se você está pronta para encontrar sua verdadeira força, nossa imersão na sombra começa. Agora mesmo. Vamos falar sobre esse silêncio, sobre aquela pausa depois das suas palavras que duram pouco mais do que o necessário, sobre o olhar dele que desliza por você, como através do vidro, parando na parede atrás de suas costas. Você está sentada em frente e você é impecável. Você é bonita, inteligente, preparou o jantar, lembra o nome da mãe dele e o aniversário do cachorro dele. Você é um quadro perfeito, pintado para os olhos dos outros. Mas o quadro não respira, não tem voz, nem desejos. E você sente como sua autêntica força vital, sua espontaneidade, sua agressão saudável e selvagem, seu direito ao caos. Tudo isso está cuidadosamente embalado em uma pequena e educada maleta que você tem medo de abrir até mesmo quando está sozinha. Nesta maleta estão todos os seus pensamentos inconvenientes, todos os seus desejos egoístas, todos os seus não muito altos. Você aprendeu a sorrir segurando-a nas mãos, e essa maleta fica cada dia mais pesada. Você a carrega para todo lugar, e o peso dela se manifesta em dor nos ombros e cansaço nos olhos. Você se tornou a guardiã de uma fachada perfeita, mas por trás dessa fachada está o vazio, terra queimada, onde sua natureza selvagem costumava crescer. Este é o preço por ser boa. E eu quero que você ouça o principal. A culpa não é sua. Você foi ensinada a ser assim. É um contrato social tácito que é entregue à menina junto com a certidão de nascimento. Sorrir quando dói. Ficar em silêncio quando se quer gritar. Suavizar os cantos. Ser a guardiã do conforto alheio, muitas vezes, à custa do seu próprio. Você está interpretando o papel que lhe deram e, é preciso admitir, está interpretando-o brilhantemente. Você se tornou uma mestre do autocontrole, uma virtuose da previsibilidade. Mas a alma não pode viver para sempre segundo o roteiro de outra pessoa. Ela se rebela. Ela sufoca nesta sala ideal, mas sem ar. E a dor que você sente não é um sinal da sua fraqueza. Não é a rachadura da sua alma quebrada. É o estrondo dos portões da prisão que não conseguem mais conter sua força. É a sua natureza autêntica e selvagem batendo por dentro, exigindo ser finalmente libertada. Sua dor é a prova de que você ainda está viva e que sua força é enorme. E se eu lhe disser que o seu desejo de quebrá-lo não é sobre ele? Não é o desejo de destruir um homem. E se for um grito desesperado e sagrado da sua alma, desejando quebrar não a vontade dele, mas as suas próprias correntes? Quebrar a gaiola invisível da boa garota em que você sufoca. Quebrar o padrão tóxico em que seu amor se transforma em serviço e o cuidado em obrigação. Quebrar aquela dinâmica falsa e humilhante onde você é uma função e não uma pessoa. E então as frases de garota má deixam de ser uma arma de vingança.
Elas se tornam algo diferente. Não manipulação, mas ferramentas cirúrgicas para abrir abscessos. Não truques, mas chaves para a sua própria integridade. Para aquela parte de você que não pede permissão, mas declara seu direito. Não espera ser escolhida, mas age a partir do centro da sua vontade. Não espera por um milagre, mas conhece o seu valor. Para aquela mulher dentro de você que não procura reflexo nos olhos dele, porque ela mesma é a fonte de luz. E para entender como essas chaves realmente funcionam, devemos primeiro destruir os mitos sobre feminilidade e força que nos mantém em cativeiro. É inútil segurar um molho de gazua sem entender a estrutura da fechadura que se tornou nossa prisão. Portanto, antes de passarmos às frases, faremos algo mais importante. Devemos dissecar a própria ideia de boa garota, colocá-la sob um microscópio e ver por que essa construção é tão mortalmente tóxica. Tóxica para a mulher que paga por ela com sua força vital, sua espontaneidade, sua voz, e não menos tóxica para o homem ao lado dela, que, sem perceber, se encontra preso em uma dinâmica infantil e sem vida. Esta será uma análise fria e sóbria, mas sem ela, nenhuma libertação autêntica é possível. Vamos começar este trabalho cirúrgico. Então, quando uma mulher se sente impotente, o que o coro de vozes de fora lhe aconselha? A internet sussurra, as revistas de moda gritam, seja mais misteriosa, faça-o sentir ciúmes. Não responda às mensagens imediatamente. Mostre que você tem outras opções. Oferecem-nos um arsenal inteiro de artifícios táticos, truques comportamentais que deveriam magicamente virar o jogo. Mas todos esses conselhos não são mais do que uma tentativa de tratar uma ferida profunda e infeccionada da alma com um curativo bonito. Eles trabalham com o comportamento, ignorando a fonte. Eles mudam sua tática, sem mudar sua essência. São ações externas, imitação de força. Você veste a máscara de garota má no rosto de uma boa garota. Você interpreta o papel de predadora, mas sua energia interna continua a transmitir a ansiedade da vítima. É um teatro de um só ator, onde você tenta desesperadamente retratar força, mas o homem subconscientemente sente essa dissonância. Ele vê não uma rainha, mas uma serva usando uma coroa de papelão. E o que isso provoca nele? Não respeito, não uma atração autêntica pela sua pessoa. Isso provoca apenas o primitivo entusiasmo do caçador. O jogo de me persiga pode ser divertido, mas sempre termina. Assim que a presa é pega, assim que ele vê que por trás da máscara de indiferença se esconde a mesma necessidade desesperada de aprovação dele, o entusiasmo diminui. E você permanece onde estava, apenas mais exausta e desapontada. É um jogo que não provoca admiração nele, mas apenas interesse temporário. É um caminho para lugar nenhum, construído sobre o auto-engano. Você luta contra os sintomas, enquanto a doença continua a destruí-la por dentro. Todos esses métodos superficiais estão fadados ao fracasso porque lutam contra a fumaça, ignorando a fonte do fogo. Eles tentam mudar a melodia, sem entender que o próprio instrumento está desafinado. Para ver o verdadeiro quadro, precisamos de outra metáfora. Imagine que sua alma é um enorme, inesgotável reservatório de água, um oceano. E sua personalidade de boa garota é uma maciça barragem de concreto que você construiu ao longo da vida. Essa barragem tem uma função: controlar o fluxo. Ela permite que a água escoe apenas em um filete fino, previsível e socialmente aceitável. É o filete da cortesia, do cuidado, da compreensão, do compromisso. É seguro, não assusta nem inunda ninguém. Mas atrás dessa barragem não é um riacho. Atrás dela está o oceano de sua verdadeira natureza. Lá, as tempestades da sua raiva reprimida se enfurecem. Lá, vivem os monstros das profundezas da sua paixão primitiva. Lá estão escondidas as correntes das suas ambições inabaláveis, o seu direito de dizer não, o seu desejo de ser a primeira, a sua selvageria sagrada. Não é escuridão, é a sua força vital intocada e concentrada, que você considerou perigosa e trancou. E quando a pressão desse oceano se torna insuportável,
a barragem começa a rachar. Seu desejo de quebrá-lo, seu súbito acesso de irritação, sua sensação de impotência, não são nada mais do que o som dessa rachadura. É um tremor geológico na base da sua personalidade, onde o oceano reprimido busca uma saída para a liberdade. É um sintoma. E a causa é o próprio fato da existência dessa barragem. O próprio fato de você ter se cortado de 99% da sua força. Tentar manipular com frases, ser misteriosa, é o mesmo que consertar freneticamente essas rachaduras com reparos cosméticos, enquanto uma falha se expande na base da barragem. Nossa tarefa não é consertar a barragem. Nossa tarefa é aprender a abrir conscientemente e com segurança as comportas e gerenciar toda a potência do seu oceano interno, direcionando sua energia não para a destruição, mas para a criação da sua própria vida autêntica. Isso pode parecer abstrato, como uma bela teoria, mas eu quero provar a você que esse oceano existe dentro de você agora mesmo, neste exato segundo, e podemos ouvir o rugido dele juntas. E agora eu quero pedir que você faça algo importante, algo simples, mas talvez o mais significativo que você fará hoje. Por favor, pause este vídeo e lembre-se. Lembre-se da última vez que você sentiu uma pontada de raiva ou irritação, mas em vez disso, sorriu e disse: "Está tudo bem", ou "Não se preocupe", ou simplesmente ficou em silêncio. Não apenas se lembre, volte a esse momento. Sinta-o em seu corpo, a tensão na mandíbula, o nó na garganta, o peso no peito. E agora pergunte a si mesma, com a máxima honestidade, com a franqueza que só é possível quando está sozinha: o que exatamente você queria dizer de verdade? Qual não seu foi engolido? Qual desejo, qual necessidade, qual limite você traiu naquele momento para preservar a ilusão de paz? Qual pequena parte de si mesma você matou com sua cortesia? Esse impulso enterrado, esse grito sem som no fundo do seu ser, é a própria pepita pura e não refinada da sua verdadeira força. É a voz da sua alma que você silenciou. É a energia do seu oceano interno, procurando uma rachadura na barragem. Não pule este momento. Faça isso agora. De verdade, encontre essa voz enterrada. Este é o primeiro e mais importante passo. Nós esperaremos. O que você acabou de sentir, esse impulso enterrado, esse grito sem som, tem um nome. Você não é a primeira a descobrir este continente secreto e borbulhante dentro de si. O grande cartógrafo da alma, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, já o mapeou há mais de 100 anos. E ele lhe deu um nome: sombra. E a primeira coisa que devemos entender é: a sombra não é o mal. A sombra não é o depósito de nossos vícios. É o tesouro do nosso potencial não realizado. São todas aquelas partes de nós que consideramos inaceitáveis, inconvenientes, não femininas, e as escondemos do mundo, e o principal, de nós mesmas, no porão mais escuro da nossa psique. Para a boa garota, a sombra se torna sua agressão saudável, sua sexualidade soberana, seu egoísmo sagrado, seu direito à raiva, sua sede de poder. Ela amputa essas qualidades vitais, considerando-as más, perigosas, repulsivas. Mas ao cortá-las, ela também corta sua força vital. Ela se torna um retrato bidimensional de si mesma, pálida, previsível, compreensível e absolutamente segura. E a segurança é o oposto da atração. A segurança não agita. A segurança não faz um homem crescer. A segurança adormece. A atração verdadeira e profunda nasce na fronteira do previsível e do selvagem. E é precisamente nesta sombra, neste tesouro de qualidades rejeitadas, nesta floresta selvagem da alma, que nascem aquelas mesmas frases que enlouquecem os homens. Elas não são inventadas, elas não são memorizadas, elas são liberadas quando a mulher finalmente adquire a coragem de entrar em sua própria floresta escura e conhecer sua verdadeira força. Então, o que significa na prática encontrar a sua sombra? Imagine por um momento que sua alma é um reino inteiro. A integração da sombra não significa se tornar má, significa se tornar inteira. Neste reino, a boa garota é a rainha que governa apenas sua praça central e bem iluminada.
Seu mundo são os caminhos pavimentados da cortesia, os gramados bem cuidados das normas sociais e as fontes previsíveis de aprovação. Ela governa com sabedoria, mas seu reinado é baseado no medo. Ela tem medo de entrar na floresta escura e selvagem, que começa logo além dos limites do seu mundo bem cuidado. Desde a infância disseram-lhe que nesta floresta vivem monstros, que é perigoso, sujo e bárbaro. E ela acreditou. Ela se isolou dela com uma parede de negação. Mas é precisamente nesta floresta, em sua sombra, que estão todos os tesouros do seu reino. Lá vivem seus animais mais fortes, os lobos de seus instintos, que podem proteger suas fronteiras melhor do que qualquer exército. Os dragões de suas ambições, capazes de levá-la aos objetivos mais altos. Os ursos de sua fúria maternal, prontos para despedaçar qualquer um que ameace seus filhos ou sua causa. Lá crescem as ervas mais curativas de seus talentos ocultos, que ela considerou inúteis. Lá brotam as fontes mais puras de sua força vital primitiva, sua sexualidade, sua energia criativa, que ela considerou indecentes. Integrar a sombra significa que essa rainha deve reunir uma coragem impensável, abrir o portão no muro e entrar em sua própria floresta. Ela vai lá não com uma espada para matar, mas com respeito para conhecer. Ela aprende a falar a língua de seus animais, a entender suas necessidades, a alimentá-los e não a matá-los de fome. Ela não tenta destruí-los. Ela conquista a lealdade deles. A verdadeira rainha não tem medo de seus dragões. Ela os atrela à sua carruagem. E quando ela retorna à sua praça central, ela já é outra. Seu poder não se baseia mais na aprovação frágil dos cortesãos. Ele se apoia na lealdade inabalável de seus animais selvagens. Ela se torna a governante não apenas da praça, mas de todo o reino, tanto da luz quanto da escuridão. Seu poder se torna autêntico, absoluto. E agora, o mais importante. O homem, ao encontrar uma mulher rainha assim, subconscientemente sente isso. Ele sente que ela é dona de todo o seu mundo. Ela não procura nele a parte que lhe falta, porque nela não há partes que faltam. Ela mesma é um universo completo, cheio de luz e de misteriosa escuridão. E esta é a forma mais elevada, mais madura e magnética de atração. Esta ideia sobre a rainha e sua floresta escura pode parecer majestosa. Mas como ela se manifesta na vida comum, dentro das quatro paredes de um apartamento comum? Vejamos a história de Amanda e Jake. Amanda era a personificação do cuidado. Seu amor era uma obra-prima de previdência. Ela ajustava sua agenda à de Jake, cozinhava seus pratos favoritos, lembrando-se da quantidade exata de sal que ele gostava. Ela sabia o nome de todos os colegas dele, e era amiga dos amigos dele, mesmo daqueles de quem não gostava. Ela era a boa garota ideal, um porto seguro onde ele voltava depois das tempestades do mundo exterior. Mas Jake, estando neste porto, tornava-se cada vez mais passivo e distante. Ele aceitava o cuidado dela como algo natural, como o ar que só se nota quando falta. As noites dele se transformaram em um ritual silencioso. Jantar, televisão, um beijo educado de boa noite. Amanda sentia que estava se transformando em um fantasma em sua própria casa. Certa noite, depois que Jake cancelou o encontro deles mais uma vez para se encontrar com amigos, algo dentro de Amanda não gritou, mas estalou silenciosamente. Não era raiva, mas um cansaço frio e cristalino. Ela não chorou nem lhe escreveu uma mensagem raivosa. Em vez disso, sentou-se ao laptop e abriu uma aba que guardava há meses. Curso de tango argentino para iniciantes. Seus dedos voaram sobre o teclado. Ela pagou o curso inteiro adiantado. Ela não pediu permissão a ele. Ela não avisou. Ela simplesmente desapareceu do mapa previsível da noite dele. Quando ela voltou para casa depois da meia-noite, Jake estava sentado no sofá, irritado e confuso. Mas quem apareceu na porta não foi a Amanda conveniente e culpada dele. Uma estranha entrou no apartamento, com o cabelo despenteado, o rosto corado, com olhos brilhantes nos quais havia, não ressentimento, mas entusiasmo. Ela cheirava ao perfume de outra pessoa, um leve perfume masculino do seu parceiro de dança e a sua própria energia. Ela não se desculpou, apenas jogou por cima do ombro.
Estou morrendo de fome, e foi para a cozinha, deixando-o sozinho no silêncio. Neste momento, Jake a viu de verdade pela primeira vez em muitos meses. Tudo acordou nele de uma vez. Uma pontada de ciúmes, curiosidade, ansiedade e, para sua própria surpresa, uma enorme admiração. Seu ato espontâneo e egoísta, sua sombra, não o repeliu. Pelo contrário, quebrou aquela parede de vidro através da qual ele a olhava. Ele viu não uma função, mas uma mulher viva e separada com seu próprio mundo, suas próprias paixões, seu próprio segredo. E ele desesperadamente quis fazer parte desse mundo. Naquela noite, quem voltou para casa não foi a mulher que o servia, mas a mulher que vivia. E esse aroma da vida separada e soberana dela era mais inebriante para ele do que qualquer perfume. E se você pensa que esta é apenas uma bela história, está errada. É uma radiografia precisa da sua alma e dos seus relacionamentos. Esta Amanda é você. E o tango argentino dela é a sua própria Floresta Proibida. É aquele livro que você sonha em escrever, mas adia porque não há tempo. São aquelas férias solo para as quais você tem medo de ir, porque ele vai sentir falta. É aquele curso no qual você não se inscreve, porque o dinheiro é mais necessário para outra coisa. Cada vez que você reprime o seu "eu quero" em favor do "assim será melhor para ele", você traz sua Amanda interior. Você a tranca em casa, forçando-a a lavar a louça repetidamente, enquanto sua alma anseia por dançar. E é por isso que isso leva ao desastre. Carl Jung explicaria assim: o homem, estando ao lado de uma boa garota, projeta inconscientemente nela a imagem de sua mãe. Mais precisamente, o aspecto infantil de sua ânima, sua imagem feminina interna. Ele não vê você, a mulher real. Ele vê uma função. Ele espera de você cuidado incondicional, aceitação, um jantar quente e um porto seguro, permanecendo na posição psicológica de filho. Você tenta ser a mulher ideal para ele, sem perceber que ele está inconscientemente procurando em você a mãe ideal. E da mãe não se vai para outra mulher. Da mãe se vai para a vida adulta, ou se fica com ela para sempre no papel de um eterno menino. Mas quando a mulher, como Amanda, comete um ato de egoísmo sagrado, quando ela escolhe seu tango e não o conforto dele, ela faz algo incrível. Ela quebra essa projeção. Ela arranca de si o roupão maternal em um único movimento e se apresenta a ele em um vestido de tango. Ela deixa de ser a mamãe. Ela se torna igual, às vezes perigosa, sempre imprevisível. Ela se torna a outra. E isso força o homem a sair do papel de filho e se tornar um homem. Ele não pode mais aceitá-la como algo natural. Ele tem que reconquistar a atenção dela, competir com os interesses dela, crescer para corresponder à nova e completa energia dela. E é aqui que chegamos à essência. É isto que quebrá-lo realmente significa. Quebrar não a personalidade dele, mas a projeção infantil dele em você. Quebrar a dinâmica paralisante de mãe-filho e forçá-lo a amadurecer ao seu lado. Não é um ato de agressão, é um ato de amor supremo, por si mesma e por ele. Agora que vemos a mecânica oculta, é hora de encontrar a alavanca principal na sua própria alma. E para isso, precisamos acender uma lanterna e entrar juntas na sua floresta escura pessoal. Vamos respirar fundo. E agora eu quero lhe fazer, talvez, a pergunta mais importante de toda a nossa jornada de hoje. Qual qualidade que você se acostumou a considerar má, egoísta ou não feminina em si mesma é, na verdade, a sua força oculta e não reclamada? Pense nisso. Talvez seja a sua raiva que você tanto teme e reprime. E se não for uma força destrutiva, mas um fogo sagrado dado a você para proteger suas fronteiras? E se a sua raiva for a sua guardiã mais fiel, que simplesmente cansou de ficar acorrentada e late desesperadamente quando alguém invade seu território? Talvez seja a sua franqueza, que você esconde por trás de dicas educadas e que os outros chamam de aspereza. E se não for falta de tato, mas um bisturi cirúrgico da verdade, sua alergia inata à mentira e à ambiguidade? Você tenta curar com o veneno lento de dicas onde sua natureza exige fazer um corte limpo e curativo. Ou o seu desejo de ficar sozinha,
que você considera egoísmo e traição em relação ao parceiro? E se não for uma fuga da intimidade, mas uma necessidade vital da sua alma de se conectar à sua fonte interna de energia? Você tenta dar de beber a ele com um jarro quase vazio, em vez de ir ao seu poço e se encher até a borda. Escreva nos comentários qual traço seu de sombra você está pronta para começar a aceitar e explorar. E eu peço que você faça isso não por mim e nem pelos algoritmos. Faça isso por si mesma. Que este seja o seu primeiro ato de reconhecimento, sua primeira declaração de independência do papel de boa garota. Que este seja o seu primeiro contrato com a sua própria sombra, assinado publicamente. E depois, faça mais uma coisa. Leia o que as outras escrevem, e você verá um milagre. Você verá que a sua floresta escura é habitada pelos mesmos animais lindos e fortes que as florestas de centenas de outras mulheres. Você sentirá um enorme alívio e união, entendendo que aquilo de que você se envergonhava é a fonte de força para outra. Vamos criar aqui, neste espaço sob o vídeo, o que tanto nos falta no mundo real. Um espaço onde ser má significa ser inteira. Quando você olha nos comentários para a sua sombra, você vê não apenas o que você reprimiu, você vê a matéria-prima para a sua maior criação. Na antiguidade, isso era chamado de grande obra, a alquimia da alma. E aqui fazemos a inversão final e mais importante da percepção. Sua sensação de impotência não é uma maldição. É o seu professor mais fiel e impiedoso. Ela, como a agulha de uma bússola, pode tremer e causar dor, mas ela aponta infalivelmente para o único ponto no mapa da sua alma que requer integração e atenção. Sua dor é um sistema de navegação que a está levando para casa, para si mesma. Na linguagem mística da alquimia, havia o processo de transformação do chumbo em ouro. Sua dor, sua humilhação, seu ciúme é o chumbo. E o maior erro que você pode cometer é tentar se livrar dele, jogá-lo fora, fingir que ele não existe. O alquimista não odiava o chumbo, ele via nele o ouro adormecido. Ele entendia que sem este metal pesado, escuro e não nobre, nenhuma transformação era possível. Você não precisa se livrar do seu chumbo. Você precisa iniciar o processo de transformação. Cada humilhação que você engoliu com um sorriso é matéria-prima. Cada ofensa que você enterrou sob a camada de "eu entendo tudo" é matéria-prima. Cada momento em que você foi ignorada e você fingiu que não se importava é matéria-prima. Todo esse peso, toda essa escuridão, são ingredientes necessários para criar o seu ouro. E o seu ouro é o seu valor próprio inabalável. É aquele conhecimento interno do seu valor que não depende do olhar alheio, não requer confirmação e não pode ser tirado. É a sua integridade, o seu suporte interno, a sua soberania. Portanto, não tema o peso da sua dor. Ele não prova sua insignificância. Ele apenas aponta exatamente a quantidade de chumbo que sua alma lhe deu para transformar em ouro puro e brilhante. E essa transformação alquímica começa não em retortas e balões, mas nas páginas limpas do seu diário, no silêncio da sua própria consciência. Agora vamos voltar às 5 frases com as quais começamos. É importante entender, elas não são feitiços que você pronuncia para encantar um homem. Elas são o resultado natural e orgânico da sua transformação interna. Elas são a fumaça que inevitavelmente aparece quando o fogo do valor próprio se acende dentro de você. Tentar usá-las sem o trabalho interno é o mesmo que tentar ligar um carro de luxo sem motor. Você pode sentar no belo interior, pisar nos pedais, girar o volante, mas o carro não se moverá, porque não há fonte de energia. O motor é o seu direito interno e incondicional à sua sombra. É a sua permissão para ser inconveniente, zangada, egoísta, franca. É a sua decisão de recuperar todas aquelas partes que você considerou más no passado. E só se pode ligar esse motor de uma maneira, através de um diálogo honesto e implacável consigo mesma. Antes que sua voz ganhe força no mundo externo, ela deve soar sem medo e sem censura no mundo interno. Portanto, aqui está sua primeira tarefa prática. Comece a escrever um diário, não para pensamentos bonitos, mas para pensamentos honestos.
Todas as noites, faça estas perguntas à sua garota má interior, à sua sombra, e anote as respostas sem editar. Do que você tem medo de verdade? O que você quer tanto que até tem medo de admitir para si mesma? Do que você está mortalmente cansada? O que realmente a deixa com raiva? Por que você está furiosa? Permita que ela fale. Permita que ela xingue, grite, reclame, exija. Não julgue, não corrija, não diga a ela, isso não pode. Apenas ouça. Seja para ela a única pessoa em todo o mundo que finalmente está pronta para ouvir a verdade dela. Este é o início da integração. É a primeira vez que a rainha desce do seu trono e vai para a floresta escura, não para guerrear, mas para ouvir. E é precisamente deste diálogo, desta escuta sagrada, que nasce a força autêntica. E quando você iniciar este diálogo interno, sua linguagem externa inevitavelmente começará a mudar. Ela se tornará mais simples, mais honesta e imensuravelmente mais forte. Vejamos os 5 marcadores desta nova linguagem. 5 frases que não são uma arma, mas uma bússola apontando para a sua integridade recuperada. Primeiro, a frase dos limites. Isso não me convém. Não é agressão nem silêncio ofendido. É uma constatação calma, quase sem emoção, de um fato. Ela nasce de uma profunda compreensão interna de que seu conforto, seus valores e seu tempo são tão importantes quanto os dele. A boa garota ou tolera em silêncio ou explode. A mulher íntegra simplesmente informa. Esta frase não é uma parede que você constrói, mas um marco que você estabelece calmamente na fronteira do seu reino soberano. É a linguagem do autorrespeito. Segundo, a frase do desejo, eu quero, em vez de talvez a gente pudesse. A boa garota sempre pede permissão para seus desejos, mascarando-os como tímidas sugestões. A mulher íntegra declara sua vontade. Isso não significa que ela não esteja pronta para o diálogo, mas ela o inicia com uma declaração honesta de sua necessidade. Esta frase nasce do contato direto com seus verdadeiros desejos, e não da tentativa de adivinhar os dele ou oferecer um compromisso que, na verdade, é um sacrifício. É a linguagem da força vital. O que é vivo sempre quer algo. Terceiro, a frase da opinião. Eu penso diferente. Não é um desafio para uma discussão e nem uma tentativa de provar seu ponto. É a afirmação calma do seu direito, a sua própria visão de mundo. A boa garota tem medo de desacordos porque eles ameaçam a fusão. A mulher íntegra entende que a intimidade só é possível entre 2 pessoas separadas. Esta frase nasce de sua autonomia intelectual, da compreensão de que seu quadro de mundo não precisa ser uma cópia do quadro dele. É a linguagem da personalidade. Uma função não tem opinião, uma pessoa tem. Quarto, a frase da autossuficiência. Obrigada, eu dou conta sozinha. Não é uma recusa de ajuda por orgulho. É a demonstração de sua competência e força nas áreas em que você é realmente competente e forte. A boa garota frequentemente simula fraqueza para permitir que o homem se sinta forte. A mulher íntegra não tem medo da sua força e não a usa para humilhar, mas simplesmente a possui. Esta frase nasce da crença em si mesma e em suas habilidades, livre da necessidade infantil de ser salva. É a linguagem da soberania. Quinto, a frase das consequências. Se você continuar a fazer isso, serei forçada a fazer aquilo. Esta é a frase mais complexa e mais forte. Não é um ultimato nem uma chantagem. É uma informação honesta e adulta sobre as consequências da violação dos seus limites. Ela diz: eu respeito a sua liberdade de agir como você quer, mas eu também me respeito e defenderei minha integridade. É a linguagem do poder. Não da tirania, mas do poder autêntico e adulto sobre a sua vida. E quando estas frases se tornarem não falas decoradas, mas a continuação natural da sua essência, você entenderá a verdade principal deste caminho. Entenda o principal. Sua tarefa não é quebrá-lo. Sua tarefa é se tornar tão íntegra, tão inabalável em seu valor próprio, tão profundamente conectada à sua força e à sua sombra, que sua própria presença se torna o padrão. Um padrão de respeito, honestidade e profundidade. Ao lado de uma mulher assim,
Só poderá estar aquele homem que está pronto para ver em você não uma função, não um objeto para conveniência, mas uma mulher igual, forte, às vezes inconveniente, mas sempre viva e real. Não a mamãe que fechará os olhos para a infantilidade dele, mas a rainha que governa seu reino e o convida a se tornar o rei ao lado dela. E é aqui que a mágica acontece. Você não o quebra. Você cria um padrão ao qual ele terá que crescer ou ir embora. Você deixa de ser o chão que pode ser pisado e se torna a montanha que se pode escalar ou contornar. E não há tragédia nisso. Se ele crescer, você terá ao seu lado um rei digno de uma rainha. Se ele for embora, ele apenas liberará o trono ao seu lado para aquele que já o é. Em qualquer um desses resultados, você vence. Porque o prêmio principal neste jogo não é ele. O prêmio principal é você mesma, tendo recuperado seu reino. Você deixa de ser uma pergunta que ele pode responder sim ou não. Você se torna uma afirmação, um fato, uma realidade. E ele terá que lidar com essa realidade ou desaparecer do seu campo de gravidade. Vamos parar por um momento no cume que alcançamos e olhar para o caminho percorrido. Começamos com uma questão tática, 5 frases para fazê-lo correr atrás de você. E chegamos à grande ideia estratégica da integridade. Você procurava as chaves do coração dele e encontrou as chaves do seu próprio reino. E descobriu que estas são as únicas chaves de que você jamais precisou. E aqui está a principal percepção que essas chaves revelam. A atratividade verdadeira. Não é um conjunto de técnicas. Não é um jogo nem uma manipulação. É o aroma da sua alma que não tem medo de suas florestas escuras. É a luz que você irradia quando para de esconder sua sombra e permite que ela se torne sua força. É aquela música interna que começa a tocar quando você aceita toda a sua orquestra, tanto os violinos quanto os tambores. Porque os homens, no final das contas, não correm atrás de garotas más. Eles correm atrás de mulheres vivas. E a vida não é apenas luz. A vida é plenitude. É luz e sombra. É a sua bondade e a sua fúria. Sua capacidade de perdoar e sua capacidade de dizer nunca. Seu calor e seu gelo. Estar viva significa ser tudo isso ao mesmo tempo, sem se desculpar por nenhuma de suas partes. Portanto, se você quiser levar consigo apenas um pensamento de toda a nossa jornada de 1 hora, que seja este. Pare de ser conveniente. Comece a ser viva. E esta ideia não é apenas uma bela filosofia, é uma semente. E se você permitir que ela brote, seu amanhã não será mais parecido com o seu ontem. Imagine este dia. Você acorda e o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça não é o que ele vai pensar, ou será que vou ofendê-lo? Mas uma pergunta silenciosa, clara e que não exige justificativas. O que eu quero hoje? Você anda pela rua e sua maneira de andar se torna diferente, mais leve, mais confiante, porque você não carrega mais em seus ombros o peso invisível, mas esmagador das expectativas alheias. Você diz não sem um longo sabor de culpa, porque entende, o seu não aos outros é o sim mais alto e puro para si mesma. Você diz sim aos seus desejos sem medo de parecer egoísta, porque sabe que uma mulher desprovida de desejos não é uma santa, mas uma mulher morta. Isso não acontecerá em um dia. Haverá recuos, haverá dúvidas. Os velhos hábitos se agarrarão a você. Mas a jornada que você começou hoje, o próprio ato de reconhecimento da sua sombra, já mudou a trajetória. E isso inevitavelmente a levará a este ponto. Ao ponto da sua força verdadeira, calma e inabalável. E antes de terminarmos, eu quero lhe agradecer. Obrigada por ter percorrido este caminho comigo até o fim. Obrigada por confiar em mim para guiá-la por estas trilhas escuras, mais sagradas da sua alma. É preciso verdadeira coragem, aquela coragem silenciosa e interna que ninguém vê, para olhar para a sua sombra e não fugir dela. E você precisa saber, você não apenas assistiu a um vídeo, você cometeu um ato de introspecção. Você deu um passo profundo e importante em direção a si mesma. E ao dar este passo, você deixou de ser uma espectadora solitária. Agora você faz parte de uma comunidade.
Uma comunidade daqueles que buscam não a aprovação, mas a verdade. Daqueles que estão cansados de respostas superficiais e anseiam por profundidade. Daqueles que constroem suas vidas não na areia movediça das opiniões alheias, mas na rocha inabalável da sua própria alma. Você não está sozinha nesta busca. Bem-vinda ao lar. Se esta jornada para o interior foi valiosa para você e você sente que ela apenas começou, inscreva-se neste canal. Não é apenas uma inscrição, é a sua decisão de escolher o caminho da profundidade e não da superficialidade. Aqui não damos respostas simples, mas buscamos juntas significados profundos. Não oferecemos curativos, aprendemos juntas a realizar cirurgias na alma para chegar à fonte da cura. Clique no sininho para não perder nossa próxima imersão. Cada vídeo é mais um passo em territórios inexplorados da psique, mais um mapa para a sua jornada interna. E se durante esta conversa você pensou em alguma mulher, amiga, irmã, mãe, que você acha que precisa urgentemente ouvir estas palavras, por favor, compartilhe este vídeo com ela. Às vezes não podemos nos salvar sozinhas, mas podemos nos tornar para outra pessoa aquele que acendeu a luz no início da trilha. Seja essa luz. E lembre-se, não tenha medo da sua sombra. É nela, na sua escuridão mais densa, que está escondido o seu ouro.